E qual seria, então, a sequência prevista para um tratamento desses? A desintoxicação e a formulação diagnóstica do paciente e de sua família. Motivação para manter-se abstêmio de álcool, inclusive. De álcool, inclusive. E o tratamento das comorbidades. Isto começa demarcando a primeira fase do tratamento, onde também a família deve ser abordada e, quando indicado, terapia familiar para redefinição de papéis. E aí, com o jovem ou com a jovem, psicoterapia cognitivo-comportamental para a manutenção da abstinência e, mais tarde, psicoterapia psicodinâmica, visando ajudar a resolução dos conflitos inerentes à faixa etária. Quais seriam as condições prévias para se instalar esse processo psicoterápico? Primeiro, o paciente está desintoxicado. Quer dizer, ninguém vai começar uma psicoterapia num cérebro encharcado em maconha, em cocaína, em álcool, etc. Segundo, ter o diagnóstico encaminhado e, no caso de existir comorbidade, o seu tratamento instalado da comorbidade. Estar motivado, e não ser pego na coleira para ir no consultório. E a família abordada e motivada. Essas são as condições prévias para se instalar uma psicoterapia no adolescente. Quais seriam, então, as principais indicações disso? A psicoterapia individual e a psicoterapia de grupo. Eu tenho uma tendência a privilegiar as formas psicoterápicas de grupo de jovens envolvidos com droga. Mas ouço muitos colegas que não se sentem confortáveis com essa indicação, que trabalham muito bem com psicoterapia individual. Mas seja individual, seja de grupo, eu gosto de me lembrar do que disse um autor, o Wunzer, que ele diz o seguinte: deveríamos estar preparados para programar os tratamentos para dependentes químicos de uma forma sequencial. Primeiro, há de ajudá-los a alcançar e manter a abstinência, ao mesmo tempo que os orientamos frente aos problemas imediatos. Depois, gradativamente, o exame e o tratamento do seu mundo interno ganhará proeminência. Devo dizer para vocês que eu trabalho dentro desse referencial. Quer dizer, primeiro vamos conseguir limpar a área, ajudando o jovem a ficar abstêmio. E depois vamos tratar os conflitos outros que esse jovem tenha. Quais são, então, as diferentes fases do processo psicoterápico? Primeiro, eu já disse, manutenção da abstinência e uniformização da linguagem. Isso é muito relevante, que a gente se treine para eu e ele, ou eu e ela, chamarmos pelo mesmo nome a mesma coisa. Exemplo: Sérgio, este fim de semana foi muito legal. Eu não usei nada, eu só tomei 2 latinhas de cerveja no sábado à noite. Espera um pouquinho. Não usou nada ou tomou 2 latinhas no sábado à noite? Não, 2 latinhas para mim não é nada. Não, 2 latinhas é 2, 0 é 0. Isto que eu chamo uniformização de linguagem. Porque a propaganda das bebidas alcoólicas tendem a induzir no nosso imaginário que 2 latinhas não é nada. Só que nós, profissionais de saúde, não podemos nos submeter a isso. Então, eu chamo manutenção da abstinência e uniformização da linguagem. E para isso valem as técnicas motivacionais de Miller, a prevenção da recaída do Marlatt e a cognitivo-comportamental de Beck. Aí é a sua seara principal. A fase 2 ainda é a manutenção da abstinência e o equacionamento dos problemas circunstanciais, num clima demarcado de uma psicoterapia de apoio, por exemplo, para finalmente chegarmos à evidenciação, abordagem e tratamento do mundo interno desse paciente. Aí então estamos falando de uma psicoterapia psicodinâmica e, nos casos que permitirem e desejarem, até mesmo psicanálise. Quais seriam, nesse contexto, as primeiras necessidades? Prosseguir abstêmio
e estabelecer uma relação verdadeira com o seu terapeuta. E aí entra toda a discussão dos screenings de urina para maconha e cocaína. Sérgio, você não confia em mim? Olha, um antigo colaborador de Porto Alegre, já falecido, dizia assim: em ti eu confio, eu só não confio na tua doença. E combinam exames de urina 2 vezes por semana, até como uma forma de resgate da credibilidade dele junto aos pais. Então, eu não entendo hoje o tratamento para um adolescente drogado que não inclua no seu contrato 2 exames semanais de urina. Ter uma relação estruturante com regras claras a serem cumpridas por cada um dos 2 ou pelo grupo, que é o que eles não têm, em geral, na casa deles. E dispor de um terapeuta capaz de isenção, que não se submeta nem ao desejo do paciente, nem ao desejo da família do paciente, e que tenha uma linha de coerência absolutamente terapêutica. Quais seriam as necessidades imediatas? Dispor de um terapeuta com formação para empreender o tratamento dos seus conflitos inconscientes, possibilitando a reformulação dos objetos internos, tratando aí muitas vezes a clínica do vazio, né? Alavancando a saída de uma relação predominantemente narcísica para outra onde tenham vez os objetos externos reais. Nessa ótica, se pode dizer que tratar um dependente químico é algo que deve ajudá-lo a fazer o percurso de Narciso para Édipo. E quais seriam as necessidades futuras? A alta como uma etapa previsível. Eu não acredito em tratamentos que se eternizam, não acredito em tratamentos que, para vacinar contra uma recaída, mantém o paciente 5, 10 anos em tratamento. Não, tratamentos bem orientados têm começo, meio e fim. Então, a alta, onde ele vai se habilitar a prosseguir o processo dele sem o terapeuta. E a psicoterapia de família, que teria toda uma razão de ser no resgate das funções cuidadoras. Então, terapia de família com o paciente presente e psicoterapia dele, individual de grupo, com todas essas características aqui descritas. Para terminar, eu gosto muito de lembrar o que disse um americano, um jornalista americano chamado Mencken. Ele diz o seguinte: e se acharem tudo isso muito complexo, lembrem-se que, para toda questão complexa, existe uma solução simples. E acrescenta ele, e errada. Ou seja, este não é um assunto que tenha soluções simples, não é um assunto que tenha um tratamento que funcione para todos os casos, e que a arte aqui reside em traduzir a medicina baseada em evidências nas necessidades do jovem que está na nossa frente envolvido com drogas. Muito obrigado.